everyone around me drops. I'm never gonna ever stop. I won't waste another minute, no, I won't. I'm a man on a mission. I'm a man on a mission. I don't need no permission. I'm a man on a mission. Take it up now, take it up. I ain't waiting and wishing. E aí, pessoal, tudo bom? Estamos aqui novamente, né, com prontidão. Estamos aqui hoje nesse projeto ESA, onde vamos resolver mais de 50 questões, pessoal. Vamos começar com povos indígenas e vamos até a República Nova, tá ok, pessoal? Tudo para quê? Lutando pelo seu gabarito. Então fique ligado, pois aqui nós vamos resolver todas as questões e tirar todas as dúvidas possíveis, tá ok, pessoal? Então vamos lá. Vamos para a primeira questão? Enquanto os portugueses escutavam a missa com muito prazer e devoção, a praxe encheu-se de nativos. Eles sentavam lá surpresos com a complexidade do ritual que observavam ao longe. Quando Dom Henrique acabou a pregação, os indígenas se ergueram e começaram a soprar conchas e buzinas, saltando e dançando. Este contato amistoso entre brancos e índios foi preservado. Então, pessoal, aqui na número 1, a resposta correta é a letra bravo, pessoal. Até o início da colonização, quando o índio, vitimado por doenças, escravidão e extermínio, passou a ser descrito como sendo selvagem, indolente e canibal. Então, no primeiro momento, nós podemos ver que essa presença do indígena junto com os portugueses, ela foi de maneira tranquila, de maneira suave, muitos usando ali o escambo, né, que nós falamos bastante. Tá ok? Mas, conforme o passar dos anos, essa imagem foi mudando e foi se dando a ideia de que ele era vagabundo, que ele era um boçal, né? Que ele deveria ser escravizado. Então, essa mudança dos indígenas, ela vai mudar conforme também passar a época da colônia, tá ok, pessoal? Então, pessoal, na número 1, letra B, letra bravo. Espero que você tenha acertado. Vamos lá. Vamos para 2. Número 2, pessoal. São esses canibais que conhecerão... Opa, só apagar aqui, pessoal. Deixa eu rapidinho, professor deu mole aqui. Prontinho. Vamos lá. São esses canibais que conhecerão com Montagnier uma consagração duradoura. Tome-se a má consciência da civilização, seus juízos morais, a prova de que existe uma sociedade igualitária, fraterna, em que o meu não se distingue do teu. Ignorantes do lucro e do entesouramento, em suma, a sua idade de ouro. Suas guerras incessantes são movidas pelo lucro ou pela conquista territorial. São nobres e generosos. O trecho acima se refere ao impacto que a figura de certos índios canibais brasileiros teve sobre os europeus no século XVI, e em especial sobre o pensador francês Michel de Montagnier. Os índios canibais que Montagnier teve notícia na época são... Então, pessoal, vamos lá. Resposta correta, letra alfa. Os indígenas da tribo Tupinambá. Tá? Vale lembrar, pessoal, muito importante isso aqui, que apesar da questão ainda tá escrito índio, nós chamamos de indígenas, tá? E os indígenas Tupinambá, eles eram os principais canibais do Brasil naquela época. Vale lembrar, existe uma diferença entre o antropofagismo e existe a diferença para o canibalismo. Antropofagismo era um ritual religioso, quando o indígena, ele come um pedaço de outra pessoa no intuito de tudo que tem de bom daquela pessoa, daquele outro indígena, vir para você mesmo, tá? Diferente do canibalismo, quando eu como a ideia pelo prazer, tá? Pelo prazer de comer, pela fome, pelo gosto da carne. Então, isso é canibalismo. Então, aqui no Brasil, a principal tribo canibalista era os Tupinambás.
tá ok? Então, pessoal, cuidado para não confundir com o Tupi-Guarani, como diz ali na letra C, tá? O Tupi-Guarani, na verdade, ele é um tronco linguístico. Existem várias tribos indígenas que falam o tronco Tupi-Guarani. Então, tome cuidado, tá ok, pessoal? Beleza? Então, a resposta correta aqui, letra A, os índios da tribo Tupinambá, ou, o mais correto, os indígenas da tribo Tupinambá. Tudo bem? Vamos lá. 2. Analisa as posições sobre a população indígena na história do Brasil. Tá ok? Então, pessoal, vamos lá. 1. A escravidão indígena não vigorou porque as populações indígenas não possuem vocação para a agricultura de grande escala, tal como a implementada pela metrópole portuguesa. Primeiro erro, tá, pessoal? O índio não vai ser escravizado não porque ele não entende de agricultura, não porque ele não tem vocação. Na verdade, vai ser uma luta eterna dentro da colônia, essa briga entre jesuíta e o próprio colono, porque o jesuíta vai defender o indígena na ideia de que ele não pode ser escravizado porque ele nasceu para ser salvo, catequizado, diferente do negro, tá ok? Então eu sei que a 1 é mentira. Então o que eu faço? Eu já elimino a letra A letra D e a letra E, tá? Já eliminei. 2. A contribuição indígena foi marcante em elementos do folclore, da culinária e da língua, e também no diz respeito à organização social e econômica do Brasil. Sim, né, pessoal? A culinária, a linguagem, até mesmo a economia, como as drogas do sertão, que eram produzidas e achadas por eles, tá ok? Então, sim, a número 2 está correta. Dito isso, me sobrou somente a letra C, tá ok, pessoal? 2, 4 e 5. Por que o professor ensinou isso para vocês dessa forma? Porque tem algumas questões aqui que são bem específicas que talvez no dia da prova você ficaria ali na dúvida. Então, por isso, essa ideia. Por exemplo, 3. Em Santa Catarina, a concentração da população indígena foi maior no litoral, em especial com a população Guarani, Xoglin e Kangyang. No interior do estado, houve um grande vazio populacional, o que motivou as políticas de incentivo à imigração europeia na região. Tem alguns pontinhos aqui que eu conseguiria dizer que ela está errada. Principalmente falar que o interior do Brasil não era, como posso dizer para vocês, não era habitado por indígenas, tá ok? Falar que eu tive um grande incentivo de europeus para vir para o Brasil, o que também é uma mentira, pelo menos nesse momento, tá ok? Então eu sei que a 3 já é mentira. Então eu iria para a 4. O assassinato de lideranças indígenas na contemporaneidade possui vínculos com as lutas pela demarcação de terras indígenas. Sim, né, pessoal? Existe uma grande briga no Brasil hoje sobre essa questão da ideia das desmarcações de terras indígenas. Muita politicagem, mas a gente não vai entrar nesse âmbito porque isso é muito mais uma discussão política do que realmente uma questão de prova. Só deveria saber que isso é verdade, tá ok? Então, vamos para 5. No período da chegada dos europeus no Brasil, as populações indígenas organizaram diversas expedições de luta e de resistência à invasão europeia, chegando a organizar uma grande confederação de povos indígenas no litoral do Rio de Janeiro e do Vale do Paraíba para expulsar os portugueses. Essa revolta ficou conhecida como Confederação dos Tamoios e contou com a aliança de lideranças indígenas com invasores franceses estabelecidos no Rio de Janeiro. Verdade, né, pessoal? Confederação dos Tamoios, nós podemos ver bastante ali no governo geral, principalmente no governo de Duarte da Costa. Então, pessoal, número 13, uma questão mais elaborada, uma questão um pouquinho mais longa, tá? Resposta correta, letra C, letra Charlie, pessoal. Tudo bem? Vamos para 4. A língua de que usam por toda a costa carece de 3 letras. Convém saber, não se acha o F, o R e nem o L. Coisa digna de espanto. Já digna de espanto, porque assim não tem fé, nem lei e dessa maneira vive desordenadamente, sem terem, além disto, conta nem passo nem medida. Tá, ok? Aí vem aqui o livro de onde foi ser tirado. Aí lá no finalzinho te pergunta assim, sobre a ausência de letras F, L e R na língua mencionada, demonstra A. Na verdade, é uma ignorância do português, né? Achar porque não tinha nem a letra F, nem a letra L, nem a letra R, eles não tinham fé,
nem lei e nem rei. Na verdade, eles têm líderes, eles tinham lei sim, talvez não lei escrita, mas lei falada, né? Através ali da sua oralidade. E, por último, não tinham fé. Claro que eles tinham, eles eram politeístas, tá ok? Então acreditavam ali nessa ideia de vários deuses, elementos da natureza, tá ok, pessoal? Então aqui, galera, resposta correta, na verdade, é a letra D, incompreensão dos valores socioculturais indígenas pelos portugueses. Então mostra ali uma ignorância desses portugueses para com a cultura dos indígenas. Por isso também essa ideia que a gente vai ter deles explorarem, né? E aí também não valorizar a cultura do indígena. Então a resposta correta aqui, pessoal, letra delta, beleza? Número 4, letra delta. Vamos para 5 e 6, olha aí, dobradinha na mesma folha, tá? 5. Eram características dos indígenas nativos do Brasil na chegada dos portugueses em 1500? A resposta correta é a letra A. A obtenção de recursos baseado na coleta, caça e agricultura. Lembrando, pessoal, que eles faziam como posso falar para vocês, uma separação por gênero, né? A caça era dos homens e a coleta e a agricultura eram das mulheres, tá ok, pessoal? Então, eles não tinham uma ideia de capitalismo, pelo amor de Deus, vamos aqui comprar, vamos vender, vamos exportar, nada disso. Quem vai trazer essa política, nesse momento da história do Brasil, era mercantilismo, né? Um braço ali da expansão marítima, são os portugueses. Então, o indígena não tinha essa ideia de... como posso dizer para vocês, essa ideia de capitalismo. Era uma sociedade primitiva. Nada era de ninguém e tudo que era plantado era de todo mundo. Pelo amor de Deus, não vai falar que isso é socialismo, galera, tá? O indígena, ele não leu Karl Marx, ele não leu Capital, nada disso. Então, pelo amor de Deus, não vai falar que ele é socialista. 6. Eram povos nativos do Brasil. Isso aqui é mais tranquilo, né, pessoal? Por quê? Na América do Sul tem vários indígenas, né? Só que aqui alguns nomes são mais comuns para o Brasil, então não é assim de tão difícil essa questão. A resposta correta seria letra B, letra Bravo, Tupinambás e Guaranis, mais e astecas da América do Sul, América Central, Tupiniquins e Apaches. Tupiniquins é até aqui do Brasil, mas os Apaches são ali da região da América do Norte. Toltecas e Incas também aqui da América do Sul e América Central. Só para voltar, né, na informação errada, Astecas era América Central e a parte ali da região do México, tá ok, pessoal? Então a resposta correta, letra B, letra Bravo. Vamos lá, 7, nossa, vamos falar bastante agora de uma coisa que eu até arrisco para a prova da ESA, que é sobre sítios arqueológicos, tá ok? Nos últimos anos, apoiados em técnicas mais avançadas, a arqueologia tem fornecido pistas e início sobre a história dos primeiros habitantes do território brasileiro, antes da chegada dos europeus. Sobre esse período da história, é possível afirmar que, letra Bravo, pessoal, os vestígios mais antigos dos grupos humanos foram encontrados na região do Piauí e as datações sobre suas origens são bastante controvertidas, variando entre 12 a 40 mil anos. Então, o sítio arqueológico mais vasto, gente, de produção, mais vasto de material, é no Piauí, não é o mais antigo. O mais antigo é o de Central, do município de Central, na Bahia. Então fique ligado com isso lá no dia da prova. O mais antigo é do município de Central, na região da Bahia. Já o mais vasto, o mais material é lá do Piauí, tá, pessoal? Lembrando que também nós temos aqui sítios arqueológicos em Minas Gerais, tá ok? Vamos lá. Número 8. Marque a opção incorreta. Tá ok, pessoal? E aí, é um outro chute aqui para a prova da ESA, que são os sambaquis, tá? Sambaquis, pessoal, também é um sítio arqueológico, tá? Só que ele é marcado por uma característica. Ele é cheio de crustáceos, de fósseis de peixes, baleia, entre outros mais.
E esses elementos só dá para encontrar no litoral. Então o sambaqui, ele fica somente no litoral, pessoal. Então a resposta correta aqui, na verdade ele está te pedindo a incorreta, é a letra D. Os sambaquis viveram por todo o território brasileiro, menos no litoral. Então, na verdade, ele só é encontrado no litoral, tá ok, pessoal? E não de outra forma. Então, resposta correta aqui, letra delta. Beleza? Já estamos na 9, hein? Vamos lá. Qual era o papel da Câmara Municipal criada pela coroa portuguesa no período colonial? Então aqui, pessoal, nós já estamos indo para a história do Brasil, tá? Sem ser povos indígenas. Nós vamos aqui agora na ideia de capitanias hereditárias e governo geral. A Câmara Municipal, ela era dentro do período do governo geral e ela foi criada para administrar as localidades, tá? A área mais local. E ela sempre era comandada ou composta por chamados homens bons, brancos, latifundiários, escravocratas. Então, resposta correta aqui, pessoal, cuidar da administração de vilas e cidades. Lembrando que para ter uma Câmara Municipal, você tinha que ser no mínimo uma vila. Inclusive, nós vamos ter revolta, ou pelo menos uma revoltazinha, por causa disso, tá? Que foi a Guerra dos Mascates, que coloca Olinda versus Recife, para que Olinda pudesse ser transformada em vila e logo ter uma Câmara Municipal. Então, resposta correta aqui, letra C, beleza? Letra Charlie, pessoal. Vamos lá. 10. O pensamento econômico moderno ficou conhecido como mercantilismo. Na realidade, um conjunto de ideias ou práticas econômicas que visavam o fortalecimento do Estado Nacional. Qual característica do mercantilismo estava inserida diretamente na economia açucareira? Você que fez esse exercício aí, você que pegou o seu PDF, seu documento, né? Você deve ter ficado em dúvida entre a letra C e a letra E, tá? E a resposta é a letra E. O exclusivo metropolitano, que nós podemos chamar também de exclusivo colonial, exclusivo comercial ou simplesmente pacto colonial, que a ideia é que o Brasil só poderia vender para Portugal e só poderia comprar de Portugal. Então, por isso que ela estava ligado diretamente à economia açucareira, porque eu só posso vender esse melaço para Portugal e só posso comprar o açúcar que vai ser refinado também de Portugal. A balança comercial favorável, ela está até ligada à economia açucareira, mas não diretamente, porque isso é uma característica que vai acontecer lá em Portugal. Portugal lutar para vender mais do que comprar, tá ok? Então, ó, letra A, metalismo. Metalismo é o acúmulo de metais preciosos, não poderia ser. Letra B, protecionismo alfandegário. Aí a gente vai mexer com as taxas, né? As taxas dos produtos nacionais serem sempre menores do que os produtos internacionais. E a letra D, cobertismo. Isso é uma característica da França, tá? Que era a venda de artigos de luxo. Então, por isso que não pode ser a letra delta. Tudo bem? Vamos lá, espero que você tenha acertado. Número 11. Apesar da iniciativa portuguesa, a maior parte das capitanias não prosperou. Esse motivo se deu pela... Bem, primeiro ponto aqui. Por que o professor usa que a maioria não prosperou? Porque eu vou ter que usar a ideia ali das capitanias de Pernambuco e São Vicente. Elas prosperaram. Por isso eu não posso falar que elas não prosperaram, porque sim, ela prosperou, tá ok? E aí, a resposta correta é a letra D, descentralização política. Tá? Lembrando que a gente vai ter aqui uma ideia de quanto mais descentralizada menos eficaz vai ser a fiscalização, tá ok, pessoal? Ou seja, a coroa portuguesa não está ligando para o Brasil, não está cuidando das capitanias, o contrabando está rolando solto. Então, não, pessoal, não podemos dizer que ela deu certo.
Porque não somente, né, Pernambuco e São Vicente, que são casos atípicos. As capitanias, a maioria delas não deu certo devido à descentralização política, que é uma palavra-chave para a capitania hereditária, tá? Lembrando que quando chega o governo geral, qual é a palavra-chave? É centralização política. Beleza, pessoal? Então, resposta correta aqui, letra delta. Vamos lá? 12. Uma das consequências da criação do governo geral para o Brasil foi, letra A, o fim das capitanias hereditárias? Não, pessoal. Não houve o fim das capitanias hereditárias com a criação do governo geral, tá? O fim das capitanias hereditárias se dará na era pombalina, com Pombal, beleza? B, criação de cargos burocráticos para fiscalização dos donatários? Pode ser, mas vamos deixar aqui stand-by. Letra C, divisão do Brasil em 2 governos gerais, do Brasil e do Maranhão. O Brasil foi até dividido em 2 governos gerais durante o governo geral, logo ali depois de Mendes Sá. Porém, o nome não era governo geral do Brasil e do Maranhão, era governo geral do Norte e governo geral do Sul, tá ok? Então, isso aqui poderia ser uma pegadinha, porém, tu é aluno Dutra, né? Então, não, pessoal, não pode ser a letra C. Letra D, expulsão dos jesuítas? Também não, também vai acontecer durante a sociedade o governo de Pombal, tá ok? Letra E, fim das câmaras municipais? Câmara municipal existe até hoje, pessoal, que a gente vai chamar ali de Câmara dos Vereadores, tá? Então, resposta correta, letra B, letra bravo, criação de cargos burocráticos para fiscalização dos donatários, tá ok? Que cargos burocráticos eram esses? O ouvidor-mor, o provedor-mor e o capitão-mor. Ouvidor-mor responsável pela justiça, provedor-mor responsável pela economia e o capitão-mor responsável pela defesa do território. Beleza, pessoal? Vamos lá. 13. A sociedade açucareira e a sociedade mineradora possuíam muita diferença entre elas. Porém, podemos apontar uma semelhança entre as duas. Qual seria? Então, quando a gente pega sociedade açucareira e sociedade mineradora, muitas das vezes as questões elas vêm pedindo a diferença entre elas, tá? E aí, o professor fez uma pegadinha aqui. Não, pô, eu não quero diferença. Eu quero uma semelhança, tá? Só para tirar você ali da sua zona de conforto. Letra A, dispersão demográfica? Não, né? Dispersão demográfica a gente fica somente com a economia açucareira, somente lá vai ter dispersão demográfica, que é o número de pessoas por quilômetro quadrado. Eu tenho poucas pessoas por quilômetro quadrado na economia açucareira. Já na economia mineradora, eu tenho muitas pessoas, tá? Letra B, ruralidade? Também não. Ruralidade é só para a economia açucareira. Já a economia mineradora era uma economia baseada no urbano, surgimento das cidades, tá? Letra C, estamental. Pô, tá aí uma palavrinha que poderia te causar uma dúvida no dia da prova. A palavra estamental quer dizer com pouca mobilidade social. Não a ideia de nenhuma, não. Com pouca mobilidade social. O que não acontecia na mineração. Só acontecia na açucareira. Por isso, então, que não pode ser a letra C, tá? Sociedade patriarcal. É uma sociedade que se baseia no homem, no senhor de engenho, ou provedor, né? Uma ideia aqui, até mesmo um braço do machismo, uma ferramenta do machismo nos dias de hoje. Então pode ser, porque tanto a mineração quanto a açucareira, elas eram patriarcais. Porém, eu vou focar mais um pouquinho, vou esperar mais um pouquinho, vou ler a letra E. Grande comércio interno. Não. Grande comércio interno vai ter na ideia lá da mineração. Dentro da açucareira, é tudo voltado para o mercado externo. Lembra lá do leme? Latifúndio, exportação, monocultura e escravidão. Então, achamos nossa resposta. A resposta correta é a letra delta. Beleza, pessoal? Letra D, patriarcal. Show? Vamos para lá? Mais uma aqui. Em 1578, Portugal perdia o rei Dom Sebastião, no norte da África, contra
os árabes e muçulmanos africanos da região, ignorando os apelos da população lusitana para que não participasse do conflito. O rei partiu para o campo de batalha e seu corpo nunca foi encontrado. Em que batalha o rei Sebastião veio a falecer? Então o rei Dom Sebastião é o rei que vai morrer em uma cruzada, que era ali a tentativa de retomada de Jerusalém. Tá ok? Então, vai começar o processo de União Ibérica, né? O tio dele, Dom Henrique, vai assumir, Dom Henrique de Avis, vai morrer 2 anos depois, e aí Filipe II vai invadir Portugal, começando assim a União Ibérica, tá ok? Então, pessoal, a resposta correta aqui, letra alfa, Alcácer Quibir, a batalha que acontece na cruzada chamada Cruzada dos Reis, que leva ali à morte de Dom Sebastião. O restante, professor, o professor inventou tudo. Batalha dos Torres, Batalha da Cajamarca, Batalha da Maratona, Batalha de Hexingen, né? O professor deu uma inventada aqui para você ficar na dúvida. Mas a resposta correta é a letra A, letra alfa, Batalha de Alcácer Quibir, tá ok? 15. Qual o nome do tratado que leva o fim à Confederação dos Tamoios? Eu tô rindo, pessoal, porque o professor, quando vai fazer questão, ele começa a inventar um montão de troços só para confundir a tua cabeça. Então aqui a resposta correta é letra C, o armistício de Ipeirogue, quando o padre José de Anchieta entra num acordo com os indígenas, entregando algumas terras na região de Ubatuba, Marizias, próprio Niterói, tá? Para que os indígenas parassem ali de combater os portugueses. Então, o armistício era armistício de Ipeirogue, tá ok? E aí, o professor começou a botar um monte de nome indígena aqui, que talvez ele nem sabe o significado, só para confundir a sua cabeça e você achar que era uma dessas, tá? Mas não, é letra C, armistício de Ipeirogue, tá? Vamos lá. 16. Para administrar as áreas recém-conquistadas, que incluíam o litoral da Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará e parte do Maranhão, foi enviado um membro da WC, da West India Company, né? O João Marício de Nassau, o CIEG. Este administrou Nova Holanda, como eram chamados as posses holandesas em 1137 e 1644, e foi responsável por diversas medidas como... Então vamos lá. Vou falar para vocês aqui as medidas que ele tomou. Nós temos aqui a concessão de empréstimos para os senhores de engenho, para eles reconstruírem os engenhos já que eles tinham quebrado tudo, né, ali na Tática da Terra Arrasada. Respeito ao poder local do senhor de engenho, não se meteria em assuntos locais. Nós vamos ter a tolerância religiosa, é importante, tá? Podem, qualquer religião de gente branca pode ser professada, como o Islã, como posso dizer, o judaísmo, o calvinismo, o protestantismo, o luteranismo, o catolicismo. Ninguém vai brigar, tá? Então é tolerância religiosa. Uma outra coisa também que ele vai fazer é a urbanização da cidade de Maurícia, que hoje nós chamamos de Recife. Então ele urbanizou a cidade de Recife. E por último, uma missão artística holandesa, nomes como Fran Posse e o médico William Piso, tá ok? Então aqui com essas informações só pode ser a resposta a letra ECO. Cara, muita gente marca a letra C, intolerância religiosa. Na verdade, Maurício de Nassau foi tolerante religioso, tá? Ele pregou a tolerância, tá ok? Bem, 17. Durante a União Ibérica, a Espanha possuía o maior império mundial, atraindo a hostilidade de diversas nações. Em 1612, no reinado de Luís IX, os franceses invadiram o Maranhão em busca de pau-brasil e chamadas drogas do sertão. Na invasão destacada no texto, quem foi o líder dos franceses? Então, essa aqui é uma pegadinha muito grande. Por quê? Porque quando a gente pensa em invasão francesa, vem logo na nossa cabeça o Rio de Janeiro, que é a tal da França Antártica, onde nós temos como líder o Villeguemont e como vice-almirante, né, o vice ali de Villeguemont, o Gaspar Coligny. Justamente a letra A e a letra B que a questão coloca para você. Mas, na verdade, a resposta correta é Daniel de Latouche,
tá? Que foi a França equinocial, tá? Que foi lá a invasão no Maranhão. Então a resposta correta, letra C. Não pode ser letra D, Nassau, porque a invasão de Nassau foi holandesa, né, já que ele era holandês, e foi em Pernambuco. E a letra E é o Debré, foi um francês que veio aqui para o Rio de Janeiro no período joanino e vai pintar quadros sobre o cotidiano do Rio de Janeiro. Então a resposta correta aqui, letra Charlie, letra C, Daniel Delatouche. Vamos lá, 18. O Tratado de Paz de Haia é assinado entre quais países? O Tratado de Paz de Haia, pessoal, ele vem logo ali depois da União Ibérica, quando os portugueses expulsam os holandeses daqui, e aí, logo após a União Ibérica, a família de Orleans e Bragança vai querer voltar a ter relações com a Holanda, desculpa, quase falei Inglaterra, com a Holanda. E aí, eles querem reatar esses laços diplomáticos. Só que a Holanda vai exigir um pagamento de indenização, que vai vir através do Tratado de Paz de Haia. Então, por isso, a resposta é Portugal e Holanda. Tratado de Paz de Haia. Tudo bem, pessoal? 19. O século XVIII no Brasil foi marcado por grandes modificações políticas, sociais e econômicas, resultantes da descoberta e extração do ouro em Minas Gerais e no Centro-Oeste. No contexto da mineração, quais revoltas nativistas eclodiram devido à disputa pelo ouro? Então vamos lá, pessoal. Letra A, Mascate. Já eliminei. Mascate tem em Pernambuco. Ele pede lá em Minas Gerais. Letra B, Revolta de Vila Rica e Guerra dos Emboabas. Vamos suspender aqui um pouquinho, porque as duas foram em Minas Gerais, tá? Letra C, Revolta de Armador Bueno e Mascate. Armador Bueno em São Paulo, Mascate Pernambuco, como nós já vimos. D, Revolta de Felipe dos Santos e Beckman. Beckman acontece no Maranhão, então não pode ser. Letra E, Revolta da Fundição e o Quilombo dos Palmares. Quilombo dos Palmares foi na Bahia, né? Recôncavo baiano, entre Bahia e Alagoas ali, tá? Na verdade, Alagoas e Pernambuco. Então, não pode ser. Então, pessoal, a única que nos sobra é Revolta de Vila Rica e Guerra dos Emboabas. Letra B, Vila Rica contra a Casa de Fundição, né? E a Guerra dos Emboabas é entre bandeirantes e paulistas, para quem vai ter o controle sobre essa extração do ouro em Minas Gerais. Então, a resposta correta, letra Bravo. Tudo bem? Vamos lá. 20 e 21. Apesar das vitórias dos soldados lusos espanhóis na Guerra Guaranítica, os indígenas refugiaram-se nas matas próximas a Sete Povos, atacando os portugueses que partiu para a região. Indignado, o ministro português Marquês de Pombal recusou-se a entregar sacramento à Espanha, por intermédio do Tratado D, e o dedinho coça para marcar Madrid, né? Porém, ele fala que é justamente devido ao Tratado de Madrid que vai surgir a Guerra Guaranítica e depois é assinado esse tratado para desfazer ali, vamos dizer, uma consequência dessa Guerra Guaranítica. Então já elimina que não pode ser letra A. Tratado de Badajoz não é depois do Tratado de Madrid. Ele é o último tratado do período colonial, 1801, que é praticamente o que Madrid faz, tá? Então não pode ser. Tratado de Santo Ildefonso também não é logo após o Tratado de Madrid, porque ele é 1777. Então não pode ser a letra C. E também tem a questão ali entre que Dona Maria I queria Santa Catarina em troca de 7 Povos de Sacramento. Letra D, Tratado de Pardo. Pode ser, hein, pessoal? Tratado de Pardo, 1600... Peraí, deixa eu lembrar aqui. Eu vou lembrar. Peraí que eu vou lembrar. É 1663, se eu não me engano, tá? E o Tratado de Petrópolis é 1903, tá? Que é referente à compra do Acre, pessoal. Só que se liga no negócio. Acre, quando a gente fala de Acre, a gente está falando de República Velha, tá ok? Então, ele não é o último tratado do período colonial. Ele é o último tratado, como posso falar para vocês, da internacional do Brasil. Então, não pode ser Tratado de Pardo. Então, só pode ser
Desculpa, não pode ser o Tratado de Petrópolis, de 1903. Só pode ser o Tratado de Pardo, de 1761. Lembrei aqui, a mente tá boa, hein? 1761. Então, a resposta correta é a letra delta, aonde Marquês de Pombal devolve 7 povos para a Espanha e pega de volta Sacramento. Tudo bem? 21. Órgão administrativo responsável pela fiscalização da exploração do ouro na região das Minas Gerais no século XVIII. Vamos lá. Ordenações Filipinas não é um órgão administrativo, ele é um conjunto de leis, então já elimino. Casa de Fundição, ele é até um órgão administrativo, porém ele não fiscaliza o ouro, né, na região das Minas Gerais todas, só ali em Vila Rica. Principalmente para a cobrança do quinto e não sobre a exploração do ouro, tá? Conselho Ultramarino é também um órgão administrativo, só que ele não fica no Brasil, não pelo menos nesse momento, tá? Ele fica lá em Portugal e ele controla todas as colônias de Portugal, então não pode ser. Casa de Contratação é um órgão administrativo, porém não é um órgão administrativo português, ele é um órgão administrativo espanhol. E nos sobra Intendência das Minas, onde tinha ali o intendente e é ele que vai fiscalizar a exploração sobre o ouro em Minas Gerais. Tá ok, pessoal? Então, resposta correta, letra ECO. Letra E. Vamos lá. 22. Além das transformações sociais apresentadas anteriormente, a mineração foi responsável pela... Vamos lá. Letra A. Desenvolvimento do mercado externo? Não. Porque isso já vem com a economia açucareira, então não poderia ser a letra A. B, pela transferência capital do governo geral do Brasil para São Paulo. Também não, né, gente? São Paulo nunca foi capital do Brasil. Desculpa aqui, tá, pessoal do Prontidão? Qualquer coisa coloca o pi, mas chupa São Paulo, nunca foi capital, o Rio já. Então é justamente para cá, para o Rio de Janeiro, que São Paulo... que pra cá que a capital vai vir, tá? Meus alunos paulistas, me perdoa, tá, pessoal? Mas é só uma vingancinha daquele biscoito ou bolacha. É biscoito, né, pessoal? Mas me perdoa, paulistas, só para não perder a graça aqui, tá? C, a transferência do eixo econômico para o centro-norte? Não, é para o centro-sul. Nesse momento nem se chama aqui sudeste, a gente fala centro-sul, tá ok? Então, tá errada porque é centro-norte. D, maior integração econômica regional do Brasil? Correto, pessoal. Então, isso aqui é o aumento do mercado externo, tá ok? Então, aumento do mercado interno. As províncias vão se comunicar mais. Por quê? Porque como a Minas Gerais agora vai ficar lotado de pessoas, precisa a galera comer lá. Então as outras províncias vão vender mais produtos alimentícios para Minas Gerais. E não pode ser a letra E, porque fala de menor mobilidade social. Na verdade, economia mineradora é maior mobilidade social. Beleza, pessoal? Então, letra E. Vamos lá. 23. Diante do ultimato de Napoleão Bonaparte, Dom João assinou com a Inglaterra a Convenção Secreta, 1807, que acertava a aliança anglo-lusitana. Não fazia parte desse tratado. Então, pessoal, das 5 opções, apenas uma não faz parte da Convenção Secreta, tá? E essa uma é justamente a letra B, a tolerância religiosa com os ingleses. Eles vão ter tolerância religiosa no Brasil? Vão ter, mas não é na Convenção Secreta. São nos tratados de 1810, principalmente o Tratado de Aliança e Amizade, já no período joanino, tá ok? O restante, gente, a letra A, a letra C, a letra D, a letra E, todas elas fazem parte do tratado da Convenção Secreta de 1807, tá ok? Menos a letra B. Então, a resposta correta, já que ele está te pedindo que não faz parte, é a letra B. A tolerância religiosa, que vai vir lá no tratado de aliança e amizade. Beleza?
Vamos lá. 24 e 25. No dia 9 de janeiro de 1822, Dom Pedro recebeu um abaixo-assinado com 8.000 assinaturas, solicitando a sua permanência no Brasil. Após ler o documento, Dom Pedro declarou: se é para o bem de todos e felicidade geral da nação, ora, pois, diga ao povo que fico. Qual lei foi instaurada por Dom Pedro logo depois do dia do fico? Então vamos lá. Letra A, Lei Silva Ferraz. Isso não é lei, isso é tarifa. Tarifa Silva Ferraz, tá ok? Que vai diminuir os impostos sobre os produtos internacionais. Isso lá no contexto do Segundo Reinado. B, Lei Saravia Contegipe. Lei Saravia Contegipe, pessoal, é a lei dos sexagenários, que libertava escravos acima de 60 anos, também no Segundo Reinado. Letra C, Lei do Cumpra-se. Sim, pessoal, resposta correta, letra C. Qualquer lei vinda de Portugal só seria colocada em prática mediante autorização de Dom Pedro I, que na verdade nem Dom era ainda, tá? Era só chamado de Pedro, ele não era imperador do Brasil ainda, mas já começa aqui a bater de frente com Portugal. Letra D, lei acelerada no governo do Austin do Luiz, não vou falar o que é, porque tem questão disso mais na frente. E letra E, lei dos lucros extraordinários, feita ali por Vargas, aonde as multinacionais não poderiam mandar todo o seu lucro para o exterior. Uma parte deveria ficar aqui no Brasil, tá ok? Vamos lá, 25. Chegamos na metade, hein? A aristocracia brasileira, aglutinada em torno do Partido Brasileiro, apresentou em 1823 um anteprojeto contendo as principais propostas para a confecção de uma posterior Constituição, exceto, de novo, igual aquela questãozinha que a gente fez quase agora, somente uma não faz parte do projeto de Constituição, tá? De 1823, apelidada de Constituição da Mandioca. E essa é, pessoal, também a letra C, instauração do padroado. Padroado já é na Constituição de 1824, aonde a igreja será, como posso falar para vocês, a igreja será submissa ao Estado. Ela vai ter que obedecer ao Estado, tá ok? Então, a resposta correta é a letra C. O restante, gente, letra A, letra B, letra D, letra E, tudo faz parte do projeto de Constituição de 1823, que Dom Pedro I não aceitou e por isso mandou fechar na base da violência, gerando a noite da agonia. Vamos lá? 26. Território anexado ao Brasil no período joanino que acaba gerando um conflito duradouro. Sacramento? Não, não com esse nome. Cuidado com a pegadinha, tá? A região é a mesma, porém não era o mesmo nome. Sete Povos? Também não. Lembrando que Sete Povos é a região ali do Rio Grande do Sul, tá? Então foi anexada lá no Tratado de Madrid. Acre, acabamos de ver, 1903 somente, e não no período joanino, tá ok? Letra D, pessoal, província Cisplatina, que é o local onde fica hoje o Uruguai, que lá no primeiro reinado eles vão lutar pela sua independência e vai acontecer a Guerra da Cisplatina. Letra E, Paraguai? Não, né, pessoal? O Paraguai nunca foi anexado ao Brasil, nem mesmo na Guerra do Paraguai, tá ok? Vamos lá, 27. Revolta de cunho nativista que cria o sentimento de lusofobia. Macetinho pra cá, ó. Professor, eu não sei o que é lusofobia. Eu vou falar, mas travou nessa questão? Ele me dá uma informação muito importante. Revolta nativistas, tá? Então eu já eliminei a letra A, sabe nada é regencial. Já eliminei a letra B, é regencial. Já eliminei, aí fiquei entre a B, a D e a E. Essas sim são nativistas. Mas que geram um sentimento de lusofobia, aversão, ódio ao português, lembrando que a palavra luso é Portugal, é português, então a resposta é letra C, mascates, já que esses mascates eram portugueses e vão lutar contra Olinda, ganhando assim a Guerra dos Mascates. Então gera esse ódio sobre os portugueses, tá ok? Então a resposta correta, letra Charlie, pessoal. Vamos lá. 28. Através de diversas medidas, os membros ativos do governo regencial procuravam corrigir o centralismo a favor da aristocracia brasileira e de seus representantes, tanto na capital
quanto no comando político das províncias. Como fica conhecido o período que se estende da regência trina provisória até a regência de Una de Feijó. Pessoal, Feijó, ele tinha medidas descentralizadoras, tá? Então, de cunho mais liberal, soltava mais as províncias, tá ok? Então, esse período será conhecido como o avanço liberal, que é a letra A. A letra B, pessoal, é uma pegadinha, que é o regresso conservador, que é justamente ali o período que a gente vai falar, o período do Araújo de Lima, o segundo regente uno logo após Feijó. Letra C, período republicano não, ainda não tem república. Período democrático também não. E a letra E, regresso liberal, também não, tá? Nem existe regresso liberal, na verdade. Então, a resposta correta, letra C. Não, letra C não, gente. Letra A, avanço liberal. Beleza? 29. Criação do Código de Processo Criminal, que dava plena autonomia judicial às autoridades provinciais, responsável pela indicação dos juízes de paz. Essa criação está inserida em qual período histórico? E aí o professor foi aqui, né? Pô, sacana. Porque o que acontece? Eu boto na letra A, regência de Diogo Feijó. Não é na regência de Diogo Feijó, mas é o Feijó que faz esse Código de Processo Criminal durante a regência trina permanente, onde ele era ministro da Justiça. Então isso aqui é uma pegadinha para você achar como foi Feijó, foi na regência dele. E não, foi na regência trina permanente. Letra C, pessoal. Letra Charlie. Cuidado. Cuidado que vai cair na pegadinha. Vamos lá. 30. A transformação da regência trina em regência una, eleita não mais pela Assembleia Geral, mas sim pelos eleitores nas províncias, descentralizando o sistema eleitoral do governo. O ex-ministro da Justiça, Padre Diogo Feijó, foi eleito regente em 1835. A decisão de Feijó coincidia com a inclusão de levantes como... Então vamos lá. Vamos pelas datas. Quais são as regências que começam em 1835? Cabanagem, Malês e Farroupilha, tá? Balaiada começa em 1838 e Sabinada também começa em 1837, se eu não me engano, 1837. Então, Sabinada e Balaiada começam no período do Araújo Lima. Cabanagem, Farroupilha e Malês começam no período do Diogo Feijó. Então, pessoal, resposta correta, letra C, Farroupilha, Malês e Cabanagem. Farroupilha no Rio Grande do Sul e Santa Catarina, Malês na Bahia, Cabanagem no Pará, Sabinada na Bahia e, faltou uma, né? Balaiada no Maranhão, tá ok? Então, 30, pessoal, resposta correta, letra Charlie. 31. Dentre das opções abaixo, marca a alternativa que não foi um ato feito pelo regente Araújo Lima. Ó, questãozinha igual às outras. Somente uma não é criação de Araújo Lima. E essa aí, pessoal, é a letra C, criação da Guarda Nacional. A Guarda Nacional é criada na regência trina permanente pelo ministro da Justiça, Diogo Feijó. Agora, o IHGB, Instituto Historiográfico e Geográfico Brasileiro, Araújo Lima. Colégio Pedro II, Araújo Lima. Ministério das Capacidades, Araújo Lima. Lei interpretativa do ato adicional, que vai anular o ato adicional. Isso aí, é tudo Araújo Lima, beleza? Então, a resposta correta é a letra C, pessoal. Vamos lá. Já foi para 31. Agora 32, pessoal. Pô, aí essa aqui é doída, hein? Essa aqui é pegadinha. Vamos lá, 32. Quem não abateu os ânimos dos insurgentes que lutavam bravamente para debelar o conflito, o jovem imperador Dom Pedro II enviou Luiz Alves de Lima e Silva, então Barão de Caxias, que havia se destacado na repressão à balaiada. As negociações entre Caxias e Davi Canabarro originaram a Paz de Ponte Verde, onde o governo fazia uma série de concessões em troca do fim do conflito, ou seja, eu tenho que achar o exceto, tá? Letra A, anistia do geral dos revoltosos, correto? Perdoar geral. B, incorporação de soldados oficiais farroupilhas ao exército brasileiro, com exceção dos generais,
é igual posto? Correto também. Se é tenente na Farroupilha, vai ser tenente no Exército Brasileiro. Menos o general, gente. Menos o general. Corretíssimo. Letra C. As dívidas contraídas pelas repúblicas proclamadas foram assumidas pelo Estado? Também. Tanto da República Piratinim como da República Juliana, ou também chamado de República Catarinense. Tá? Letra D. O charque platino foi taxado em 10%? Errado! Por que tá errado? A porcentagem, professor, que isso? Covardia, covardia. Por quê? O charque platino foi taxado em 25% e não 10%. E aí a galera fica muito com a dúvida na letra E. Os escravos que atuaram no conflito foram libertos? Sim, gente, foram libertos, tá? Uma ideia de mandato de farda, a galera tá super animada. Então sim, resposta correta, letra Delta. Beleza? Vamos lá. 33. A partir da segunda metade do século XIX, o Brasil conheceu um momento de crescimento na atividade industrial, principalmente para a produção de alimentos e tecidos. A dinamização da economia está relacionada à seguinte causa, exceto... Vamos lá. Tarifa Alves Branco vai ajudar nesse surto industrial no segundo reinado? Vai, porque vai baixar as taxas, os impostos sobre produtos brasileiros. B. Lei Eusébio de Queiroz, 1850, que acabava com o tráfico negreiro? Vai ajudar no surto industrial? Também vai, porque se não tem tráfico negreiro, quer dizer que está sobrando capital, está sobrando dinheiro para investir em outras coisas. Então, ajudou. Letra C, ampliação da entrada de imigrantes com o fim do tráfico negreiro? Também, já que a gente vai ter aqui aumento do mercado interno, tá? D, os lucros da atividade cafeeira? Também, se está sobrando dinheiro, pessoal, do café, a galera vai querer investir mais, tá ok? Então a gente vai ter aqui essa galera investindo na indústria, tá? E a letra E. A letra E chega a ser uma piada, né, pessoal? A Revolução Industrial Inglesa que permitiu um grande investimento por parte dos ingleses para alavancar a indústria brasileira. Pelo amor de Deus, né? Vocês acham mesmo que a Inglaterra vai investir dinheiro no Brasil para abrir indústria e virar concorrente dela? Claro que não. Então a resposta correta, letra letra eco, pessoal. Na verdade, a correta, porque é o exceto, né? Tá te pedindo a errada. Então, letra eco. Beleza? Vamos lá. 34 e 35. O surto industrial, que a gente acabou de falar, que aconteceu no segundo reinado, pode contar com muitos nomes, mas com toda certeza o principal nome dentro do surto industrial brasileiro foi, e aqui a gente tem que tomar muito cuidado, porque aqui ele pede o nome. E a gente conhece muito esse cara por apelido, tá? Cipriano Barata? Não. Cipriano Barata foi o nome dentro ali do primeiro reinado, do período joanino, né? Por trás de algumas revoltas. Letra B, o Irineu Evangelista de Souza. Rapaz, que é esse cara? Já ouviu falar? Cênica, porque a gente volta. José Bonifácio, não. Foi o tutor de Dom Pedro II, foi grande amigo de Dom Pedro I, então não. Borges da Fonseca, não, ele foi o líder da revolta da Praieira. Luiz Alves de Lima e Silva, nosso querido Duque de Caxias, também não, tem nada a ver com indústria. Então a resposta correta é a letra B, o Irineu Evangelista de Souza. Mas quem é esse cara, pessoal? Esse cara sou eu. Não, esse cara é o Barão de Mauá. Não é à toa que esse surto industrial ficará conhecido como a Era Mauá. Beleza? Então, resposta correta, letra bravo. 35. Lei que é considerada a primeira tentativa de acabar com o tráfico negreiro no Brasil. Então, peraí. Vamos lá. Vamos por data. Lei Bill-Arbidwin, 1845, liberava a Inglaterra capturar traficantes negreiros no Atlântico e levar para serem julgados na Inglaterra. É uma lei que tenta acabar com o tráfico negreiro? Mas olha a data, 1845. Lei Eusébio de Queiroz, 1850, que acaba com o tráfico negreiro, mas ela é 1850, então já não foi a primeira, né? Porque primeira tentativa, porque até então foi Lei Bill-Arbidwin. Lei Feijó, também lei conhecida como antitráfico, Lei Barbacena ou a Lei para o Inglês Ver, que proibia a descida de escravos em portos oficiais, 1831,
Pode ser, hein? Olha aí. D. Lei Saraiva Contegipe, que é a lei que libertava escravos nascidos com mais de 60 anos, né? Que é a lei dos sexagenários, também conhecida como Lei Saraiva Contegipe. E a letra E é a Carta do Corso, que foi no período ali pré-colonial para o período colonial, que falava sobre diminuir as tentativas de invasões sobre o Brasil, tá ok? Então, resposta correta é Letra C, pessoal. A primeira tentativa foi a Lei Feijó, tá ok? Show de bola. Vamos para a próxima. Opa, deixa eu ver aqui. Não, já matei, né? Já matei. Rapaz, estamos na 36 já. Passa rápido, né? 36. A Duque de Caxias ganha o apelido de O Pacificador, né? Por ter colocado fim em 3 revoltas. Marque entre as unidades abaixo aquela que apresenta corretamente as revoltas reprimidas por ele. Então, pessoal, eu já sei o seguinte, com toda certeza, eu já sei que foi Balaiada e Farroupilha, tá? Que são as mais conhecidas. Então, deixa eu achar aqui. Balaiada e Farroupilha na mesma. Balaiada e Farroupilha, não. Balaiada, não. Opa, achei. Balaiada e Farroupilha estão na letra D. Então, eu vou estar ali com a ideia de achar a terceira. E essa terceira é liberal, que foi dentro do segundo reinado, muito ali gerada pela vontade de eleger mais liberais para o Senado e para a Câmara dos Deputados. Então, a resposta correta, letra delta. Só que o professor ele não bota na ordem cronológica para não te ajudar. Eu não estou aqui para te ajudar. Eu estou aqui para fazer você gabaritar. São coisas diferentes. Prefiro que tu erre aqui do que lá no dia da prova. Beleza? Gente, essa, ó, bananada. Gabarito vem. 37. A estabilidade obtida com o fim da revolta praieira foi consolidada pela iniciativa do chefe de Conselho de Ministros, Hermeto Carneiro Leão, de formar o ministério que ganhou o apelido de Ministério da Conciliação, que era composto. Gente, Ministério da Conciliação, segundo reinado, ali pro meado do segundo reinado, tá ok? E aí, quais são os 2 partidos que vão ali orbitar o segundo reinado? Liberais e conservadores. Só que o professor não coloca o nome, ele coloca o apelido. Qual era o apelido dos liberais? Luzias. Muito ali pela revolta que acontece na cidade de Luzias, em Minas Gerais, né? Que a gente acabou de falar ali do Duque de Caxias. E os conservadores eram chamados de saquaremas, já que o seu território... Ai, meu Deus. Ai, peraí que eu vou lembrar. Meu Deus, escapou aqui. Ajuda aí, prontidão, pelo amor de Deus, cadê? A sua sede ficava lá em Saquarema, aqui no Rio de Janeiro, no litoral do Rio de Janeiro, beleza? Então a resposta correta, pessoal, letra ECO, Luzias e Saquaremas. Pô, professor, covardia. Pessoal, tô aqui para ajudar, não. Vamos lá. 38. Deodoro assumiu interinamente a presidência da República, enquanto chefe do movimento 15 de novembro de 1889, até a elaboração de uma nova Constituição e a realização de eleições. Faz parte do governo de Deodoro, exceto, ou seja, pessoal, de novo, tudo, 4 opções faz parte do governo de Deodoro, menos 1, que é o tal do voto censitário. Eu não preciso comprovar renda. Só que vai ter um aluno que vai falar assim, professor, mas não pode analfabeto, não pode mulher, não pode... Acaba que na prática é censitário. Na prática, meu amigo e minha amiga, porque na realidade, no papel, na Constituição, o voto era universal. Então, o que vale é o que está no preto e no branco, ou seja, no papel. Então, a resposta correta, letra alfa. Beleza? Voto censitário. Não fez parte do governo de Deodoro. 39.
Formado por deputados que validavam o resultado das eleições, de modo a evitar que políticos eleitos por fraude fossem diplomados, na prática, o que ocorria era que os políticos oposicionistas dificilmente eram diplomados. Qual órgão administrativo criado na República Velha o texto faz referência? Letra A. Justiça Eleitoral. Não. Isso foi no governo de Vargas. Governo provisório, 1932. Letra B. Comissão da Verdade. Também não. Isso foi criado no governo da Dilma. Letra C. Comissão Verificadora. Opa, pode ser. É órgão administrativo e foi criado dentro ali da República Velha. D. Coronelismo. Não é órgão administrativo. E a letra E também. Voto de cabresto não é órgão administrativo. Então, resposta correta, letra Charlie. Letra C. Comissão Verificadora. Que acabava acusando como posso dar o nome para vocês? Os políticos de oposição de fraude, não deixando eles assumirem. Então, resposta correta, letra C, letra Charlie, beleza? Vamos lá. Peraí, deixa eu ver se eu subo um pouquinho mais essa cadeira, pessoal. Ah, subiu. Agora o professor tá... Ó, tá até parecendo um do Prontidão aqui, pessoal. Coisa linda de se ver. Prontidão em Dutra. Lutando pela sua aprovação. Que isso. Vamos lá, gostei. Vamos lá, vamos para 40, né? 40, Virgulino Ferreira da Silva, o vulgo Lampião. Olha aí o vulgo aí, ó. Comandou um grupo de cangaceiros mais expressivo, junto à sua companheira Maria Bonita. Somente em 1938, portanto, no governo de Vargas, é que os homens de Lampião foram executados pelas tropas conhecidas como... Valentes. Não, gente. Valente é conto de fada. Valentes são os valentes de Davi. Não. Letra A, não. B, vanguarda. Não, né, gente? Vanguarda dá uma ideia de um estilo musical, dá uma ideia de uma nova onda cultural, tá ok? C, guerrilha do Araguaia. Isso aí, ó. Lá no regime militar, né? Lembrando que tu faz prova de ESA, cidadão. ESA não tem negócio de ditadura, não. Ditadura a gente deixa pro pré-veste. Aqui é regime militar, tá ok? Foi um movimento de esquerda lá no regime militar. Volantes. Volantes pode ser sim, né? Vamos ler a letra E. Rodantes. Não, né? Com todo respeito. Rodante, pessoal, é o nome de quem incorpora na Umbanda ou no Candomblé. Tá? Então, pelo amor de Deus, sem intolerância religiosa. Então, não, rodante só lá na galera lá da Umbanda e Candomblé. Então, a resposta correta aqui, letra delta, volantes, né? Foi uma galera ali especial, os melhores para perseguir Lampião e Maria Bonita. E eles fizeram uma estratégia muito legal. Vamos caçar os mais fortes, porque aí, irmão, se eu pegar o mais forte, os mais fracos vão ficar com medo. Irmão, eles vão decepar a cabeça deles, vai botar em pirâmide na praça pública. Foi assim o fim de Lampião e Maria Bonita. Vamos lá. 41. Lei que proibia propaganda tenentista e sindicalista, instaurada pelo então presidente da República, Washington Luiz. Letra A, lei acelerada. Rapaz, a gente já falou dessa lei hoje já, hein? Vamos deixar aqui no ar. Lei do Cumpra-se, também falamos, foi pelo Dom Pedro I, então não pode ser. Lei Adolfo Gordo, isso aqui, gente, foi no período do Vargas, que a galera queria exiliar a galera que era comunista, ó. Gente, professor comunista não ia dar certo lá não, ia ser expulso do Brasil. Lei anticomunista, a mesma lei do Adolfo Gordo, e a lei Silva Ferraz, que na verdade é tarifa Silva Ferraz, nós já falamos dela, né? A ideia de que baixar tarifas alfandegárias para produtos estrangeiros. Então, pessoal, resposta correta, a lei acelerada, que proibia a propaganda tenentista e a propaganda sindicalista, fazendo aumentar a ideia da oposição ao Washington Luiz. Tá ok? Vamos lá. 42. Entre os vários artigos da Constituição de 1934 brasileira, podemos citar, vamos ver? Letra A. República presidencialista e parlamentarista? Não, né, gente? Parlamentarismo não combina
com república presidencialista. Então, não. B. Nacionalização da exploração de Minas e Energia. Não, é Minas e Água, tá? E não energia. C. Voto aberto e feminino. O feminino tudo bem. Aberto não. D. Leis abolicionistas. Não, isso foi segundo o reinado, né? E não no período Vargas. Extinção do cargo de vice-presidente. Correto, pessoal. Dentro ali da Constituição de 34, Vargas manda extinguir o cargo de vice-presidente, causando assim já uma desconfiança, né? Até eu brinco em sala de aula, todo mundo que vai dar PT, todo mundo que vai fazer besteira dá sinal. Vargas deu sinal quando ele vai extinguir o cargo de vice-presidente. Vamos lá. Em 11 de maio de 1938, revoltosos comandados por Belmiro Valverde e Severo Fournier invadiram os jardins do Palácio da Guanabara, mas foram violentamente reprimidos pelas tropas federais. O texto faz alusão a qual revolta dentro do período de Vargas. Então, se atente à data, 1938. Revolução Constitucionalista? Não foi, porque ela foi em 32. Intentona Comunista? Também não foi, porque ela foi em 1935. Revolução de 30, né? Olha o nome, Revolução de 30, então não foi. Intentona Integralista? Sim, pessoal. A Intentona Integralista ela foi em 1938, quando Vargas proíbe organizações políticas. Então a A e B vai se revoltar e vai tentar matar Vargas no Palácio do Catete, tá? Ficou conhecida como Intentona Integralista, feito pelos membros da A e B. Letra E, Manifesto dos Mineiros? Não, isso é 1945, quando a galera faz um manifesto contra Vargas, que foi para a Segunda Guerra Mundial, tá? Ok? A favor dos aliados. Um ditador combatendo a ditadura. Loucura, né? Mano, Vargas é demais. Vargas tem cada uma. Vamos lá. Vamos para a próxima. 44. Não fazia parte das leis trabalhistas criadas por Vargas na Constituição de 1934. Ou seja, pessoal, todas as outras faziam parte, menos essa. Qual é? É a letra B, tá? Jornada de trabalho de 44 horas semanais. Quem vai prever uma jornada de trabalho de 44 horas semanais vai ser lá na Constituição de 1988, a nossa atual, tá ok, pessoal? Ou 4 horas no sábado, ou diluída durante a semana, porque no Vargas era de 40 horas semanais, tá ok? Então, pessoal, fechamos essa aqui. O restante, tudo fazia parte ali das leis trabalhistas de Vargas. 45. Dutra, olha eu aí, já fui presidente do Brasil. Dutra adotou o Plano SALT, através do qual o Estado pretendia priorizar os investimentos em saúde, alimentação, transporte e energia. A sigla que denomina o plano é formada pelos iniciais setores priorizados. Temos como consequência desse plano: construção da hidrelétrica Itaipu? Não. Regime militar. Construção da CSN? Também não. Estado Novo de Vargas. Pavimentação da rodovia Rio-Santos? Também não. Governo Washington Luiz. Criação do BNDES? Não. Governo do Vargas, período democrático. Então sobra o quê? Pavimentação do trecho Rio-São Paulo da BR-116, que é aqui no Rio de Janeiro, que a gente chama de rodovia Presidente Dutra, que liga o Rio a São Paulo e São Paulo ao Rio. Então essa foi a principal obra, uma das principais obras do Plano SALT. A outra é a inauguração da... Como se fala? Inauguração da Hidrelétrica Chesf, Companhia Hidrelétrica de São Francisco. Beleza? Vamos lá. 46. Em 1941, Vargas enviou um projeto ao Congresso que previa a construção de uma empresa estatal que controlasse a prospecção, a exploração e o refino de petróleo no Brasil. Quanto ao projeto, levantaram-se partidários da UDN com amplo apoio de grandes empresas petrolíferas interessadas em investir neste ramo de atividade no Brasil. Em resposta, Vargas, com o apoio de membros da classe média, militares, líderes operários e outros grupos nacionalistas, organizaram a campanha O Petróleo é Nosso. Pressionado, o Congresso acabou por aprovar em 1953 a criação da Petrobras, empresa de capital misto, mas controlada pelo Estado. Quem era o líder da UDN que liderava esse embarque contra a criação da Petrobras? Letra A, Dutra? Não. O Dutra era do PSD, então não poderia ser ele. Carlos Lacerda? Carlos Lacerda era da UDN. Vamos ver. Jânio Quadros? Não. Jânio Quadros era do PTN, tá?
D. Júlio Prestes. Não, Júlio Prestes e o Washington Luiz, que está logo abaixo, eles eram do Partido Republicano Paulista, PRP, tá ok? Então não faziam parte. Então nos sobra Carlos Lacerda, né? Para quem gosta muito de Vargas, Carlos Lacerda é o anti-herói. É por causa dele que nós vamos ter o suicídio de Vargas, né? O atentado a Carlos Lacerda. Beleza? 47. A década de 1950 ficou conhecida como Anos Dourados, a euforia provocada pelo crescimento econômico e pela expansão da oferta de bens e consumos criava um clima de otimismo na população brasileira. A Bossa Nova, nascida em 1958 dos versos e acordes de João Gilberto. Tom Jobim, Vinícius de Moraes, entre outros, embalou esse clima eufórico, né? Bossa Nova é aquela coisa, né? Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça, é ela, menina que vem, que passa. Que isso, professor? Professor cantante, né? E aí, o primeiro campeonato mundial também, 58, também contribuiu para o otimismo nos anos de 1950. Entre as consequências do plano de metas, podemos apontar, vamos lá, letra A, diversificação do parque produtivo com a introdução das indústrias de bens de consumo duráveis, não duráveis. É isso que está errado. Não é de produtos não duráveis, é de produtos duráveis, como a geladeira, como o fogão, como os carros. Então não. B, expansão da malha ferroviária. Não, quem dera, né, gente? Ele, na verdade, ele vai acabar com a malha ferroviária no Brasil. O que ele vai expandir é a malha rodoviária. C, ampliação da desigualdade regional devido ao predomínio dos investimentos no eixo sul-sudeste. Pode ser, hein? Pode ser. Vamos lembrar que ele criou a SUDENE, Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste, justamente para poder tentar fazer o Nordeste crescer, já que estava com essa diferença. Mas vamos ver o restante. D, pagamento da dívida externa, diminuição da dívida do governo. Não, gente, ele não vai pagar a dívida externa. Pelo contrário, ele vai aumentar a dívida externa e depois vai romper com o FMI. Desinflação provocada pela grande procura de bens de consumo? Não, pelo contrário, vai gerar inflação. Então, os que não sobra é a letra Charlie, pessoal. Beleza? D. Ampliação. Não, 48. O mato-grossense Jânio Quadros fez carreira política em São Paulo e recebeu o apoio de qual partido para concorrer como candidato à presidência? UDN, pessoal, tá? A UDN será o grande partido por detrás do Jânio Quadros que vai levar ele ao poder. PTB é o do Vargas, não vai apoiar, vale lembrar que Vargas já cometeu suicídio. PCB, Partido Comunista Brasileiro, não vai apoiar. PSD é o partido que apoia Vargas e PRM. Se cair na sua prova, qual partido era do Jânio Quadros? Aí é o PTN, o micropartido chamado PTN, tá? Só é questão aqui mesmo assim, se ficar na dúvida. Vamos lá, 49 e 50. As várias leis trabalhistas foram compiladas em 1943, dando origem à consideração das leis trabalhistas, em vigor até os dias atuais. O documento foi inspirado na Carta del Lavoro, proposta por Benito Mussolini na Itália, instituía diversas proteções ao trabalhador. No contexto das leis trabalhistas, em qual governo foi criado o FGTS? Esse professor é muito malvado. Olha o que ele faz, ele bota um textão ali maneiro sobre leis trabalhistas, né? E aí fala sobre vagas, e aí no final ele pergunta assim, quem criou o FGTS? E aí eu faço você cair no erro. Por quê? Porque você acha que tudo que quem criou lei trabalhista é Vargas e não candidato. Quem criou o FGTS é o Castelo Branco no regime militar, tá ok? O mesmo erro que você comete com o 13º salário. 13º salário quem criou foi o João Goulart, tá ok? Então, pessoal, não foi Getúlio Vargas, e sim Castelo Branco, por isso a resposta é letra C. E aí, olha o que o professor faz, letra A, bota aqui o Vargas para você cair, pelo amor de Deus. A última, pessoal, o prolongamento dos governos militares e a retratação da participação política em virtude do estabelecimento de eleições indiretas em diversos níveis fizeram que ocorressem vários movimentos de oposição. Em julho de 1968,
Opositores ao governo militar se reuniram na passeata dos 100 mil no Rio de Janeiro. A passeata teve como estopim a morte do estudante. Letra A, Miragaia? Não. Miragaia é lá na revolta constitucionalista, lá no governo provisório de Vargas. Edson Luiz? Pode ser, hein? Mas vamos ver aqui. Letra C, Carlos Lamarca? Não. Foi um revolucionário que lutou contra o exército no regime militar. D, Ustra? Não, é um coronel do exército. Muito conhecido no regime militar, mas eu não vou falar por quê. Depois pesquise. Letra E, João Cândido? O almirante negro? Lá da República Velha? Não. Então nos sobra Edson Luiz, o estudante Edson Luiz. Beleza? Pegadinha do malandro. Como que o malandro faz? Até esqueci. Vai, nhenhé. Não, pessoal. Vou colocar algumas questões a bônus aqui para vocês. Gostei tanto da aula que eu vou dar um pouquinho de bônus para vocês. 51. Entre 1967 e 1974, o PIB brasileiro cresceu em média 11% ao ano, de modo que o Brasil saiu da 43ª posição para a 8ª. Meu irmão, a gente cresceu igual a China. Pô, que isso, meu irmão? O ministro considerado o pai do milagre econômico e aí, ó, outra bobeirinha aqui que se demola e cai. Eu sei que é o Delfim, tá? Eu sei que é o Delfim. Porém, é o Moreira ou é o Neto? Delfim Moreira, gente, foi presidente do Brasil logo depois da morte de Rodrigues Alves por gripe espanhola. Então não poderia ser ele aqui, porque aqui é regime militar. Então a resposta correta é a letra E. Mas vamos falar dos outros? Rui Barbosa, ministro da Fazenda de Deodoro, tá? Zélia Cardoso, ministro da Fazenda do Collor. E o Celso Furtado, ministro da Fazenda, se eu não me engano, do... Rapaz, agora fiquei na dúvida, hein? Eu vou pegar essa informação e vou dar para vocês. Agora me deu um branquinho aqui. Não sei se foi do Sarney, mas vou pegar essa informação, tá? Então vamos lá. Então, Delfim Neto. Resposta correta. Letra E. Beleza? Cuidado para não confundir com Delfim Moreira. É muito fácil, pessoal. Beleza? Tudo bem até aqui, pessoal? Espero que não estejam cansados. Tem mais algumas aqui pra gente. Eu falei que eu estava empolgado. Vamos lá. Pegando aquela informação, o Celso Furtado, gente, ele foi ministro do Sarney, foi grande base de Juscelino Kubitschek, tá ok? Só para não ficar essa dúvida aqui. Então, Celso Furtado foi ministro de alguns presidentes, entre Juscelino Kubitschek e o próprio Sarney. 52, pessoal. Brasil. Porém, a abertura política não seria imediata, mas sim lenta, gradual e segura. A lentidão do processo de abertura era justificada pelo temor dos militares contra o retorno da ameaça comunista. Deste modo, a redemocratização tornou-se estratégica para conter a expansão da oposição no Brasil. O termo em destaque é referente a qual governo militar? Galera, lenta, gradual e segura? Corte Silva? Não, porque o Corte Silva era linha dura. O AI-5 foi feito no governo dele. Castelo Branco foi o primeiro, então não teria como a abertura política ser ali. C, Geisel? Pode ser. Médici? Não. O Médici é o Anos de Chumbo, o cara é brabo. Figueiredo? Foi o último, porém não foi lenta, né? Aí foi geral. Então nos sobra o Geisel, pessoal, tá ok? Ele que promete será lenta, gradual e segura. 53, pessoal. A 53 tem tudo a ver com o Geisel. Dentro das opções abaixo, qual é a parte corretamente do chamado pacote de abril? A. Indicação dos 2/3 do Senado pelo governo? Não, era 1/3 só, tá? B. Eleições diretas para a escolha de um presidente civil em 1984? Não, as eleições seriam indiretas. C. Eleições diretas para a escolha de um presidente civil em 84, limites à quantidade de deputados por estado, reduzindo o número de parlamentares dos estados do Sul e do Sudeste? Correto. Principalmente dos estados onde o MDB estava crescendo, o MDB que era o partido de oposição, tá? D, por que não pode ser? Mandato presidencial de 4 anos para o próximo presidente? Não, seria de 6 anos. Revogação do AI-5, foi até no Geisel, mas não fazia parte do pacote de abril. 54, galera. Plano econômico que tinha como medida o reajuste salarial sempre que a inflação atingisse o patamar de 20%, chamado de gatilho salarial. Letra A, Plano Bresser? Não, Plano Bresser foi o penúltimo do Sarney.
e previa a volta do pagamento da dívida externa. B. Plano Collor? Também não. Collor foi o cara que tirou o dinheiro ali da poupança, né? Qualquer investimento com mais de 50 mil cruzeiros. C. Plano Real? Não, foi no governo de Itamar Franco e feito pelo Fernando Henrique Cardoso. Previa a ideia da criação da UVR, Unidade Real de Valor, e da própria moeda real. Letra D, plano cruzado. Isso, correto. Além do gatilho salarial, também previa a ideia de congelamento de preços, o que vai trazer uma crise de abastecimento para o Brasil. Tá ok? Então a resposta correta é a letra delta. Plano verão, negativo. Plano verão falava da criação do cruzado novo. Beleza? Galera, 55 e última. Beleza? Para encerrar esse projeto maravilhoso. Ó, gabarito tá vindo, pessoal. Dutra e Prontidão trabalhando pela sua aprovação. Vem que dá certo. A Assembleia Constituinte eleita em 1986 elaborou a atual Constituição Brasileira, promulgada no dia 5 de outubro de 1988. Considerado o marco da redemocratização do Brasil, uma Constituição cidadã de Luiz de Guimarães. Entre as principais características da Constituição, não podemos apontar, ou seja, pessoal, só tem uma errado, o resto faz parte da Constituição de 88. Então, pessoal, é o crime de racismo afiançável. Pelo contrário, o crime de racismo é inafiançável, ou seja, não cabe fiança. Hoje, o crime de racismo e injúria racial são inafiançáveis. Na época da Constituição, só o crime de racismo. Então, o que está errado aí é falar que ele é afiançável. Na verdade, ele é inafiançável. Beleza, galera? Galera, terminamos aqui esse projeto maravilhoso. 55 questões abordando todo o edital da ESA. Na sua grande maioria, se não todas, questões autorais, questões inéditas, beleza? Galera, sei que vai dar certo, sei que você vai ser aprovado pela ESA, sei que você vai vestir a sua farda, mas não se esqueça, o Dutra e o Prontidão teve participação, beleza? Espero ter ajudado vocês e até a próxima, pessoal. Galera do Prontidão, acabamos aqui esse projeto maravilhoso, beleza? Everyone around me drops. I'm never gonna ever stop. I won't waste another minute. No, I won't. I'm a man on a mission.